O Novo Testamento ensina a visão de 3 ofícios, isto é, ministro da palavra, presbítero e diácono, ou apenas 2 ofícios, presbítero e diácono, no caso, o ministro da palavra sendo considerado apenas um dos presbíteros. Eu sou o pastor Jonathan Chase, missionário servindo com as igrejas reformadas do Brasil no Seminário Instituto João Calvino. Então a questão é, quais os ofícios que o Novo Testamento ensina? Deixa eu mostrar algumas implicações práticas desta pergunta. O presbítero poderia pregar a palavra, ou isto é algo que pertence somente ao ministro da palavra? O presbítero poderia administrar os sacramentos, ou somente o ministro? O presbítero poderia dar a bênção, ou apenas o ministro da palavra? São questões reais e igrejas de linha reformada discordem sobre isso ao longo da história e também hoje entre as diversas denominações. Poderia também fazer a pergunta de forma bem prática. Um presbítero, se ele for para o seminário e ele se formar, e ele receber um chamado de uma igreja, ele vai ter que ser reordenado, ou já é um presbítero, nada mudou, então não precisa de nova ordenação. São questões reais. Alguns argumentos a favor da visão de que apenas existem 2 ofícios. O Novo Testamento usa as 2 palavras mais comuns para o ofício do presbítero são as palavras episcopos, ou bispo, que significa literalmente supervisor, e a palavra presbítero, presbyteros no grego, presbítero, que significa ancião. São as palavras mais comumente usadas. E são usadas de forma totalmente intercambiável. Também tem outros nomes que às vezes aparecem. Tem o nome pastor, usado para o presbítero. O nome guia ou líder em Hebreus. Ou a frase, aqueles que presidem sobre vós, também usado para se referir a esse grupo de anciãos ou presbíteros. Para dar alguns exemplos, em Atos 20, Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso, verso 17, diz de Miletos, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, isso é, os anciãos, e dentro do seu discurso, ele diz para esses presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, nesse único texto, nós temos as 3 palavras de presbítero, bispo e pastor sendo usadas de forma totalmente intercambiável. Temos outro exemplo em Tito 1, versos 5 e 7. Você vê esses diversos nomes usados de forma intercambiável. Mesmo assim, o termo mais comumente usado para este ofício é bispo e às vezes presbítero. Parece ser um nome mais técnico para se falar do ofício em si. A palavra bispo remonta à cultura grega. É uma palavra de um supervisor, gerente, alguém que preside sobre alguma organização. Não se encontra muito entre os judeus, então é um termo mais emprestado do mundo gentil. Enquanto a palavra presbítero literalmente significa ancião ou mais velho e remonta mais à cultura hebraica, à cultura grega. É semelhante à palavra hebraica usada para o mesmo ofício. O termo presbítero agora pode ser também usado de forma meio genérica. Até nos evangelhos, o sinédrio era composto de anciãos da cidade, sacerdotes levitas, o sumo sacerdote, e todos eles são às vezes chamados de os anciãos da cidade. Então tem um sentido genérico também que essa palavra carrega. Acredito que nesse sentido também que Pedro se chama um presbítero. Em 1 Pedro 5, versículo 1, ele se chama um presbítero entre os outros. Interessante, em Atos 15, nós temos o grande concílio da igreja, onde julgou as questões da inclusão dos gentios, e lá foi sentado na mesa 2 oficiais, 2 ofícios, os apóstolos e os presbíteros, ou anciãos.
estavam sentados lado ao lado. Os dois contribuíram. Então, no Novo Testamento, o papel do ancião, do presbítero, tem muito peso, muita influência. Não era somente os apóstolos, mesmo sendo apóstolos chamados por Cristo, não eram somente eles que tomaram as decisões. Podemos notar a favor do argumento de apenas 2 ofícios, que o Novo Testamento só fala, aparentemente, destes 2 ofícios: bispos, presbíteros e diáconos, sendo bispo e presbítero usado de forma intercambiável. Você vê, por exemplo, as qualificações para os oficiais. Em 1 Timóteo 3, tem qualificações para os bispos e qualificações para os diáconos. Nenhuma lista de qualificações para ministros da palavra. Filipenses 1, versículo 1, a introdução à carta aos Filipenses, ele endereça os bispos e diáconos de Filipos. Então, não fala de nenhum terceiro ofício. Então, isso leva algumas igrejas, especialmente presbiterianas hoje em dia, de dizer que existem apenas esses 2 ofícios. O ministro da palavra é apenas um dos presbíteros. Geralmente usa-se a terminologia de presbíteros docente, o presbítero docente, que é o ministro da palavra, e os presbíteros regentes, que são os demais presbíteros. Nós vemos realmente uma distinção entre os presbíteros dentro da própria Bíblia. 1 Timóteo 5, versículo 17, fala da honra dobrada que deveria ser dada aos presbíteros que governem bem e diz especialmente aos que se afadigam no ensino e na palavra. Então, dentro dessa pluralidade de presbíteros, tem uns que trabalham mais no ensino. Não são todos. Então, a própria Bíblia ensina essa distinção. E se você for consultar as Institutas de João Calvino, ele também argumenta a partir deste ponto. São todos bispos e presbíteros, com 2 funções diferentes. Mas então você poderia perguntar por que as igrejas reformadas, tanto presbiterianas quanto reformadas continentais, mantêm a distinção de 3 oficiais. 3 ofícios: ministro da palavra, presbítero e diácono. Isto é claramente o caso também nas igrejas presbiterianas. Inclusive, nas igrejas presbiterianas, a distinção é até um pouco mais forte do que nas igrejas continentais. Nas igrejas presbiterianas, os ministros da palavra não são membros da igreja local, mas do presbitério. Não podem ser disciplinados pela igreja local, mas apenas pelo presbitério. Enquanto os presbíteros são membros da igreja local e são julgados pela sessão, ou seja, a liderança da igreja local. Já nas igrejas reformadas continentais, a distinção é um pouco menos enfatizada. Os presbíteros e pastores são membros da igreja local e sujeitos à disciplina da igreja local. Mas nós vemos essa distinção claramente em vários aspectos. Somente os ministros da palavra, ordinariamente, podem pregar, a não ser que algum presbítero obtenha licença para pregar. Somente os ministros da palavra, dentro do seu ofício, podem administrar os sacramentos. Como falei no início, se alguém mudar de ofício, sendo um presbítero, se torna um ministro da palavra, ele em todas as igrejas, inclusive presbiterianas, ele é reordenado, porque há um reconhecimento que ele entrou em um novo ofício. Então é claro que existe historicamente essa distinção, essa tripla distinção nos ofícios da igreja cristã. Agora, como falamos, existe claramente, biblicamente, uma unidade subjacente neste ofício. Tanto os ministros da palavra quanto os presbíteros são anciãos e são supervisores, para usar o significado dos termos bíblicos. Todos são chamados pastores em diversos textos. E as igrejas reformadas e presbiterianas reconheceram isso desde Calvino, que existe essa unidade subjacente, mesmo que há uma distinção de funções. O Novo Testamento, ao mesmo tempo, fala de uma distinção de dons que leva a uma distinção de funções. Nós vemos isso claramente em Romanos 12,
fala de diversos dons, cada um deve ministrar de acordo com os dons que Cristo deu. 1 Coríntios 12 também fala sobre isso. E nós vemos especialmente uma distinção entre os dons de ensino e exortação e de governo e administração. São dons claramente distinguidos no Novo Testamento. O que nos ajuda muito também nesse estudo é a analogia do Antigo Testamento. Não devemos esquecer que a igreja do Novo Testamento é apenas uma continuação, com modificações, mas uma continuação da aliança do Antigo Testamento. Tudo é a aliança da graça, debaixo de diversas dispensações, mas é a aliança da graça. No Antigo Testamento, nós temos também esse ofício de presbítero. Se encontra desde o tempo de Moisés, no Egito. Moisés foi para os presbíteros, quando ele foi levar a mensagem para Faraó, ele foi junto com esses presbíteros. E no Novo Testamento, este ofício de presbítero é simplesmente pressuposto. Ele aparece pela primeira vez em Atos 11, verso 30, e aparece do nada, os presbíteros da igreja. Interessante, comparando com o Antigo Testamento, os anciãos eram geralmente cabeças de famílias, ou pais, ou avós, homens de grande respeito, homens que pertenciam a uma certa localidade e ministraram desta forma até representando seu clã ou sua família. O ministério da palavra e dos sacramentos já foi confiado a um outro ofício dos sacerdotes e levitas. Houve certa sobreposição. Sacerdotes e levitas governaram também e os presbíteros, anciãos, ensinaram também. Então houve uma certa sobreposição, mas ao mesmo tempo houve uma clara distinção de foco. Uns ensinaram e administraram os sacramentos e os outros administraram, governaram, julgaram o povo. Chegando ao Novo Testamento, nós temos a destruição do templo. Então, a função do sacerdote já não existe mais. Inclusive, o Novo Testamento nos ensina que todo esse sistema do templo, dos sacrifícios, do sacerdócio, tudo é cumprido em Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, nós não temos mais um sacerdócio no mesmo sentido que no Antigo Testamento. Porém, é interessante, um texto que eu quero ler com vocês é Isaías capítulo 66, versículos 19 a 21. Diz o seguinte: porém, entre elas, um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, que atiram com o arco, e a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles, no caso das nações, tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então aqui uma coisa interessante. Isaías está vendo, no último capítulo de Isaías, vendo uma época em que Deus chamará as nações, os gentios, para fazer parte do reino de Deus, fazer parte do povo de Deus. E diz que naquela época tirarei alguns deles para ser sacerdotes e levitas, algo que os próprios irmãos de Israel, das outras tribos, não poderiam fazer. Então, o que significa isso? Só pode implicar que existe alguma função, algum ofício que carrega semelhanças com o sacerdócio do Antigo Testamento. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, o ministério da palavra, este ministério específico, que a princípio foi feito pelos apóstolos,
é chamado justamente em termos sacerdotais. É chamado um ministério, que já era uma palavra sacerdotal, e tratado como tarefa sacerdotal. Para dar um exemplo, Romanos 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Isso aí é linguagem sacerdotal. Pode olhar também ao 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20, onde fala do ministério de reconciliação. Que ministério é esse? É o ministério da pregação do Evangelho. Agora, já que o ofício dos apóstolos era temporário, não iria permanecer para sempre, e os próprios apóstolos morreram, é natural que esta tarefa, este ministério especial, seja passado para outros oficiais. E nós já vemos isso nos evangelistas, Timóteo e Tito. O seu encargo era diferente dos presbíteros locais em Éfeso, em outras igrejas. Eles tinham uma função, um ministério especial. Veja 2 Timóteo capítulo 4, onde Paulo diz para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Não vou ler todos os mandatos apostólicos dados a Timóteo e Tito, mas quando você ler essas partes das cartas de Timóteo e Tito, você percebe que eles tinham um encargo, uma função especial. Não eram somente presbíteros. Eles eram ministros da palavra com uma responsabilidade especial. Então é de se esperar que este ofício também continue após a vida de Timóteo e Tito, que tenha algum oficial distinto, separado para esta função. Por isso nós temos um bispo ou presbítero separado, até salariado, para ele se dedicar, como Timóteo, como Tito, ao ministério integral da palavra. Interessante também, o Novo Testamento fala da remuneração para aquele que ensine. Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Também o 1 Timóteo 5, verso 18, que diz: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Também falando dentro do contexto sobre o salário daquele que ensina, daquele que instrui. Existe, então, dentro dessa pluralidade de presbíteros, existem uns que estão dedicados integralmente ao ministério da palavra. Isto leva muito preparação. A pregação da palavra não é coisa que você faz espontaneamente, na hora. É algo que leva estudo, que leva uma certa dedicação. Paulo diz para Timóteo para manejar bem a palavra da verdade. Então, isso exige um certo conhecimento das línguas originais, da gramática, do contexto das escrituras. É um trabalho que leva tempo, sempre foi assim, desde o início da igreja cristã. Então, vendo isso, nós vemos uma responsabilidade especial dada para alguns presbíteros ou bispos. Então, o que é isso? Responsabilidade especial. Eu submeto que isto é ofício. É um terceiro ofício, porque ofício nada mais é do que uma responsabilidade dada por Deus. Eu tenho um ofício de pai, eu tenho um ofício de marido, eu tenho um ofício de pastor. E são responsabilidades especiais que eu tenho. Então, o ministro da palavra, embora seja de forma genérica, de forma geral, seja um presbítero, um supervisor, um ancião, ele também tem um ofício distinto, porque tem responsabilidade distinta. Ofício nada mais é do que isto. Isso tem algumas implicações. Nós temos instruções apostólicas para pregar a palavra e manejá-la bem. Isto implica preparação. Então, as igrejas não erram quando dizem que o presbítero não precisa de um treinamento, assim, um seminário especial, mas o ministro da palavra sim.
É uma distinção dos ofícios. Um reconhecimento que a responsabilidade que o ministro da palavra tem leva mais treinamento. Os ministros da palavra devem reconhecer que não são meramente presbíteros. Eu não digo isso de forma alguma para desprezar o ministério dos presbíteros, mas não são apenas presbíteros, são ministros da palavra, com uma responsabilidade, uma vocação especial. Ao mesmo tempo, os ministros da palavra não são sacerdotes. Seria um erro já considerar que o ministro da palavra é um sacerdote, um tipo mediador entre Deus e seu povo. Não, Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso mediador. Algumas igrejas reformadas continentais têm a prática, a regra que o presbítero não pode administrar a bênção no final do culto. Nas igrejas reformadas do Brasil, nós não mantemos essa prática, porque reconhecemos não é um ministério sacerdotal, é uma vocação especial, mas nós não vemos no Novo Testamento nenhuma proibição de que os ministros da palavra possam administrar a bênção. Até em relação aos sacramentos, não há proibição alguma de que o presbítero administre o sacramento. E certamente, durante o tempo das igrejas apostólicas e primitivas, já que eles celebraram o sacramento da Santa Ceia, todos os cultos, de manhã e de noite, em muitas localidades não houve o ministro da palavra e seria administrado pelos presbíteros. Nas igrejas reformadas do Brasil, nós ainda temos a prática que somente os ministros da palavra administram o sacramento. Isto é mais por motivos pragmáticos. Para preparar, para administrar a Santa Ceia, isto leva bastante treinamento, preparação para não fazer as coisas errado. E também nós queremos, desta forma, manter sempre a unidade entre o ministério da palavra e os sacramentos. Sempre devem andar em mãos dadas. No próximo vídeo, nós vamos tratar a questão da preparação e qualificação para os ministros da palavra.